Olá, seja bem-vindo a mais um estudo bíblico. Eu sou o Gunter Nagel, sou seminarista e sirvo na Igreja Presbiteriana da Freguesia do Ó. Caso você tenha acesso a esse vídeo, seja pelo YouTube, seja pelo WhatsApp, e não conhece nossa igreja, você pode conhecê-la através do seu canal no YouTube, sua página no Instagram, Facebook e também o seu site, onde você poderá encontrar mais informações sobre a nossa comunidade e como temos trabalhado para a expansão do reino do nosso Deus. Muito bem. Hoje nós começaremos o estudo de mais um livro do Antigo Testamento, agora o profeta Ageu, um dos menores livros do Antigo Testamento, um livro já um pouco mais estudado que Naum e alguns outros que já vimos, porém é um livro que tem muitas joias escondidas no meio dele e eu quero trazer aqui, por meio desses estudos, o que podemos aprender com esses livros. Eu já disse algumas vezes, mas vale repetir, o nosso objetivo aqui não é um estudo exaustivo de cada vírgula e cada pedaço do texto, mas sim facilitar a nossa compreensão, tirando lições preciosas do significado e das aplicações que o texto nos traz. Então, hoje começaremos a nossa jornada no livro de Ageu, indo agora do capítulo 1 até o final do capítulo 2, em 4 estudos diferentes. Hoje nós estudaremos o capítulo 1, praticamente inteiro, né, que vai do versículo do 1 ao 15, que é uma unidade só de texto. Nós leremos todo esse texto e comentaremos. Como que funciona o nosso estudo aqui? Eu coloco o texto na tela para nós podermos ler juntos, seja pelo celular ou seja pelo computador, destacando alguns pontos importantes para que nós possamos ler o texto, que é o centro de todo o nosso conhecimento de Deus, e a partir dele conhecer mais de quem é o nosso Deus. Então, se é a sua primeira vez por aqui, essa é a nossa metodologia. Nós expomos o texto e trazemos ao final algumas aplicações do mesmo. Mas antes de explicar quem que foi Ageu, qual que é o contexto, as introduções ao nosso livro de agora, do nosso próximo estudo, vamos orar pedindo a Deus que nos ajude, nos abençoe nesse momento de estudo da sua palavra. Vamos orar. Deus bendito, te louvamos pela sua palavra. Te agradecemos porque um texto tão antigo chegou aos nossos dias. Te agradecemos porque um texto tão antigo tem tanta vida e tem tanta atualidade para nós hoje. Pedimos, Senhor, nos dê humildade no estudo da Tua palavra, nos dê reconhecimento das nossas falhas, nos dê reconhecimento da Tua graça para nos alegrarmos e louvarmos ao Senhor sem fim. Nos abençoe no estudo de hoje, no início dessa jornada pelo profeta Ageu. Nos ajude a entender o texto, a compreender o seu significado, compreender a sua aplicação para nossas vidas. E mais do que isso, capacitados pelo Teu Santo Espírito, praticar aquilo que nós aprendemos na leitura e no estudo da Sua palavra. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos então a uma breve introdução ao livro de Ageu. E aqui é um grande desafio para mim, porque se tem um livro que tem contexto, se tem um livro que tem história por detrás, é o livro do profeta Ageu. De todos os livros do Antigo Testamento, o livro do profeta Ageu é o livro mais datado. Cada começo dos nossos estudos aqui, veremos que temos umas datas. Ano tal do mês tal do reinado do rei Dario I da Pérsia. Nós temos várias datações. E essas datações mostram para a gente, logo na nossa primeira leitura, de que existe muito por detrás no contexto que serve para nós entendermos o que estava acontecendo lá. No caso do profeta Ageu, é algo que nós não podemos negligenciar de maneira nenhuma. O contexto é muito importante. E uma observação, algo que é válido de falar sobre Ageu, mas que serve para outros textos da Escritura, é que compreender aquilo que não está na Bíblia ajuda, realmente enriquece nossa compreensão do que está no texto, conhecer a cultura, conhecer a história, conhecer como que era o mundo na época. Porém, para entender o texto em si, muitas vezes a nossa simples leitura já vai ser suficiente. E eu digo isso não para te desestimular, mas para te encorajar na sua leitura particular da Escritura, seu estudo particular, a não pensar que compreender bem o texto é uma coisa só de pastores, teólogos, quem gastou 5, 10 anos estudando a Escritura. É claro, o estudo te ajuda a compreender o texto com cores mais nítidas. Isso realmente ajuda a perceber algumas ênfases, alguns pontos bem interessantes na história. Porém, eu não quero de maneira alguma que estudos como esse desestimulem a sua leitura comum da Escritura, porque é a partir dessa leitura comum que o seu pai te alimenta e cuida de você. Por isso, o que eu vou trazer aqui de extra durante nossos estudos não é para te desencorajar, é justamente para te incentivar a estudar mais, mas sem negligenciar aquilo que você já tem em mãos. A palavra de Deus, na língua que você fala, numa tradução que você consegue entender, e com todo o recurso que você tem ao seu alcance. Irmãos na fé que podem te ajudar na compreensão. Se você quiser falar comigo e você tem meu WhatsApp, mande mensagem a qualquer horário do dia, que assim que puder eu respondo. Mas não negligencie.
a sua leitura comum e particular da Escritura, porque ela é a maneira como Deus alimenta a sua vida. Ok? Então vamos lá ao contexto do profeta Ageu, entender um pouco mais da mensagem desse profeta tão pequeno e tão importante. Muito bem, vou colocar aqui o texto, porque aí a gente vai poder já olhar como que esse texto aparece na Escritura e como que isso se relaciona à profecia. O versículo 1 diz: No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Em cada unidade do nosso estudo aqui, veremos que começa da seguinte forma, com a datação, o destinatário e quem falou no nome de quem. No caso, quem vai falar sempre é o profeta Ageu, em nome de Deus para o povo. E algo muito interessante é que aqui logo no primeiro versículo, nós temos tanto contexto histórico, quem fala e quem ouviu. Qual que é o nosso contexto aqui? É o segundo ano do reinado do rei Dario, rei da Pérsia, Dario I. E por que isso é importante para o nosso texto? Aqui eu vou tentar fazer uma breve recapitulação do final da história do Antigo Testamento. Se você nunca fez a experiência de ler todo o Antigo Testamento, talvez você caia de paraquedas por aqui. Mas, de novo, não se assuste. Vamos lá que a gente consegue entender isso. O Antigo Testamento tem o seu princípio lá no Pentateuco, criação do mundo, Abraão, Isaac, Jacó, o povo indo para o Egito, saindo do Egito com Moisés, indo para a Terra Prometida com Josué, surge a monarquia, Saul, Davi, Salomão, a monarquia se divide, Reino do Norte e Reino do Sul, e o Reino do Norte, completamente desobediente, é logo destruído pela Síria, em 722 a.C., e o Reino do Sul, que era o povo mais fiel a Deus, apesar de suas falhas, permaneceu até o ano 586 a.C. O que aconteceu em 586? É mais fácil explicar o que aconteceu em 586 voltando um pouquinho. Nos anos anteriores à queda de Jerusalém, que foi o que aconteceu em 586, nós temos o povo entrando em um ciclo de apostasia. E o que é isso? É se afastar do Senhor. Se afastar do Senhor, seja pela maneira de adorá-lo, pelo conhecimento da Escritura e pela prática da Escritura. O povo de Judá, que era o reino do sul, estava deixando a lei de Deus de lado, estava deixando a observância do sábado e de outros distintivos do povo de lado, instituídos por Deus, mostrando assim que não consideravam Deus tão importante assim na sua vida. E nesse contexto, Deus enviou vários profetas. O profeta Isaías falou muito nesse contexto. O profeta Jeremias, então, derramava lágrimas de tanta angústia que ele tinha pela apostasia do povo. Nós temos o profeta Ezequiel saindo daquele contexto indo para o cativeiro e outros profetas menores. Foi um contexto em que o nosso Deus exortou o povo continuamente, através de vários e vários profetas, para que o povo se arrependesse e voltasse à ortodoxia, ao caminho correto diante de Deus, ao andar certo de acordo com a palavra do nosso Deus. É isso que os profetas queriam, em nome de Deus. E o povo atendeu em alguns momentos, em outros largou mão. Em outros atendeu, em outros largou mão. E é como é dito para a igreja de Laodiceia, água morna faz o nosso Deus vomitar. Então Deus enviou a sua ira, a sua disciplina contra o povo do Reino do Sul, por meio do rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que veio, cercou a cidade, matou diversos judeus, destruiu o templo, que é muito importante para o nosso texto de hoje, destruiu o templo, que para os judeus antes da queda pensavam assim: ah, nós temos o templo. Se temos o templo, tá tudo bem, nada de mal vai acontecer com a gente. Por quê? Temos o templo. E o templo simbolizava para os judeus, e realmente simbolizava corretamente, a presença de Deus no meio do povo, o reinado de Deus, é como se fosse o palácio de Deus no meio do povo. Tinha o palácio de Davi, o palácio de Salomão, mas o palácio de Deus era o símbolo de que Deus estava no meio do povo, governando, cuidando e protegendo o povo. E o povo pensava assim: ah, temos o templo, posso fazer o que eu quiser com a minha vida. Por quê? Temos o templo. O que acontece? 586, vem Nabucodonosor e destrói o templo. E nessa hora, o povo fica completamente desamparado. Muitos são levados para a Babilônia e os mais pobres ficam na terra lá vivendo da pouca miséria que tinha sobrado. Uns fogem para o Egito. É assim, o período mais catastrófico da história do Antigo Testamento. É quando o momento de vergonha mais forte entra na mente do povo, humilha o povo e quase destrói completamente a identidade que o povo tinha de ser um povo de Deus. O que acontece então? O povo passa 70 anos no cativeiro babilônico, onde nós temos o profeta Ezequiel, o profeta Daniel, e durante esses 70 anos o povo fica por lá. E tanto que o próprio profeta Jeremias fala antes para o povo: olha, vocês vão para lá, vocês estão desobedecendo a Deus e vai acontecer o cativeiro. E quando vocês forem para lá, olha, não fiquem pensando que vocês vão embora cedo, não.
comprem casas, plantem vinhas, casem, tenham filhos, porque vai demorar para passar 70 anos. E durante esses 70 anos de cativeiro, o povo ficou lá na Babilônia. O problema é, na verdade, a solução é Ciro. Ciro era um rei persa, um rei que foi profetizado por Isaías como aquele que viria enviado pelo próprio Deus. Não sabemos se Ciro era crente ou não, parece um homem meio misterioso nesse sentido. Foi enviado pelo próprio Deus na sua providência para tirar o povo da Babilônia e mandar de volta para sua terra natal, para a terra de Judá. E foi o que aconteceu. Em determinado momento, o Império Babilônio vai chegando ao seu fim, começa a ruir moralmente, economicamente, militarmente, e Ciro derrota o principal aliado da Babilônia, os medos. E quando isso acontece, o povo da Babilônia já está tão desesperançoso com o seu próprio poderio, que faz o seguinte: Ciro chega na porta da cidade, o povo recebe ele cantando, beijando, louvando, parecido com a entrada de Jesus em Jerusalém. Porque Ciro seria a esperança da Babilônia, para não sucumbir como uma cidade que foi simplesmente definhando, definhando, definhando. Ciro foi um novo sopro de vida na Babilônia, que agora era parte do Império Persa. Ok, muita história até aqui, mas por que isso é importante para a gente? Lembre do seguinte: o povo vivia no reino de Israel, que se dividiu em dois, reino do norte e reino do sul. O reino do sul, que é o reino fiel, foi levado para o cativeiro por 70 anos. Veio o rei Ciro, botou fim nesse cativeiro, e agora, no sucessor dele, o rei Dario, o povo estava já no processo de retorno para sua terra natal. E por que isso é importante? O templo foi destruído por Nabucodonosor, e agora o templo tem que ser reconstruído. Isso, na verdade, já devia ter sido feito lá pelo ano 537. Só que quando Ageu vem, já é o ano 520. As datações do texto nos ajudam a entender bem a mensagem. Olha, parece muita nerdice esse começo, muita informação técnica, mas não desanima. A gente já vai chegar no coração do negócio, mas isso vai tornar mais vívido o que nós vamos ler. Então, quando o povo chegou em 537, até começaram a reconstruir o templo. Realmente tinham várias intenções boas de reconstruir. Só que surgiram várias dificuldades internas, inimigos provocando, o povo desanimando, inventando alguns argumentos, e a construção parou por 14 anos. Só em 520 a.C., por meio de Ageu e Zacarias, profetas que trabalharam juntos, o povo foi animado novamente a reconstruir o templo. E essa é a história do nosso texto. É nesse contexto que Ageu vai profetizar. Ageu foi utilizado por Deus para restaurar Israel como nação, juntamente com Esdras, Neemias e com Zacarias. Homens que foram usados pelo Senhor para trazer uma nação que estava mergulhada na vergonha do cativeiro para agora novos tempos. Um tempo que é um pouco estranho, sim, mas é melhor do que um tempo de cativeiro. E é aqui que está a nossa história. Uma história em que o profeta Ageu, um homem que nós temos quase nenhuma informação sobre ele, apenas o seu nome, que significa festivo, porque provavelmente ele nasceu em uma época de festa judaica, talvez na Páscoa, na festa dos tabernáculos, não sabemos quando. Ageu falando para Zorobabel, o neto do último rei de Judá, que foi levado para o cativeiro, e Josué, o sumo sacerdote da época. Os dois juntos dividiam o governo do reino de Israel. Do reino de Judá, né, para sermos mais precisos aqui. E aí começa a nossa história. E com o decorrer do texto, veremos como que é importante saber disso tudo que está por trás. Vamos ao que o texto diz a partir do Assim fala o Senhor dos Exércitos. O profeta Ageu falou a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e Josué, filho de Osadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos. Agora sim. Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada? Foi isso que ele falou. Agora, olha o que Deus falou depois disso. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Esse é o grande confronto do capítulo 1. Se você entender bem isso aqui, você entende todo o restante. O que aconteceu? O templo começou a ser construído em 537 pelo tio de Zorobabel, que foi o primeiro que voltou com o povo para a terra de Judá, e logo pararam. Ficou parado por 14 anos, por vários motivos justos e injustos. A questão é que na metade desse tempo já dava para ter voltado a reconstrução, faz tempo. Já era para esse negócio estar pronto. Só que por que a casa de Deus não estava pronta? Porque este povo, é bem interessante reparar isso, este povo, Deus não fala meu povo, fala este povo, esse povo rebelde, porque eles estavam se distanciando do Senhor de novo. Ele já fala, esse povo, fala, não chegou a hora de fazer isso, não chegou ainda o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Usavam desculpas esfarrapadas. Por quê? A principal obrigação deles era construir a casa de Deus antes de construir qualquer outra coisa. Mas ao invés disso, o que eles fizeram?
construíram casas apaineladas, que a nossa tradução ficou um pouco arcaica aqui. Apainelado significa uma casa adornada. As casas eram feitas de madeira e, no caso deles, era toda esculpida, toda adornada em sua madeira, toda bem trabalhada. Ou seja, tinham tempo para construir a casa e não era uma casinha qualquer não, era uma mansão toda bonita de madeira. Mas a casa de Deus parecia uma barraquinha largada no meio do nada. Essa é a crítica de Deus. Vocês falam que não tem tempo, que não é a hora certa, mas para vocês tem a hora certa. E agora começa a bronca e a disciplina, a correção que o nosso Deus traz para o povo. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, final do nosso slide aqui. Considerai o vosso passado. Essa é uma frase muito importante no nosso texto, mas já já a gente volta aqui. Considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não vos chega a fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. E agora vai terminar a confrontação dizendo: esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um sopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. O que nós temos aqui é a primeira parte da profecia do capítulo 1, em que Deus confronta o povo. E o que é importante nós percebemos aqui, e corrigir alguns erros que comumente se faz com esse texto, é o seguinte: o que Deus fala, considerai vosso passado, o que significa isso? Por que isso é importante? O que Deus está falando para o povo é: considera aquilo que já aconteceu na história. Olha para trás, olha no retrovisor e repara como que era a vida de vocês no passado. Aprendam com o passado. Aprendam com aquilo que eu fiz por vocês, em vocês e através de vocês no passado. Olhem para trás, percebam o que vocês estão fazendo, façam um quadro comparativo de como que era a vida no processo de fidelidade, de honrar o Senhor e como que vocês estão vivendo agora. Como que é o tempo de agora? E Deus mostra. Vocês têm semeado muito e recolhido pouco. Come, mas não mata fome. Bebe, mas não mata sede. Se veste, mas ninguém se esquenta. E quando você pega o seu salário, coloca na carteira e a carteira está furada, o dinheiro vai embora voando. É isso que está acontecendo com vocês. E por que isso acontece? Porque vocês não estão reparando no passado. Vocês estão seguindo agora num caminho em que vocês desconsideram tudo aquilo que eu já fiz no passado com relação a vocês. E aqui que vem a relevância daquela grande introdução histórica que eu fiz. O povo devia olhar para o período antes do cativeiro e pensar: qual que foi o motivo de ter acontecido tudo aquilo que aconteceu? Por que nós passamos por tudo aquilo? Porque os nossos pais, os nossos avós, nossos bisavós esqueceram da lei de Deus, colocaram Deus em segundo lugar, viveram uma espiritualidade vazia, só de casca, mas que não tinha profundidade, que não tinha sinceridade nenhuma. Os nossos pais andaram assim. Olha mais para trás ainda. Olha como que Deus nos tirou do Egito. Olha como Deus chamou o nosso pai Abraão de um povo estranho para criar o nosso grande povo. Olha como Deus fez milagres, nos deu leis, nos deu um rei, nos deu uma terra. Olha tudo que Deus fez, e é assim que a gente trata o nosso Deus. Esse é o questionamento que o povo tinha que fazer, porque por não fazer esse questionamento, o que eles faziam? Olhavam só para aqui e agora, olhavam só para o seu umbigo, suas demandas diárias, seus sonhos, seus projetos pessoais, e corriam atrás disso. E na hora que surgia aquela pulga atrás da orelha de precisamos construir a casa do Senhor, olha como está o negócio. O que eles faziam? Inventavam desculpas esfarrapadas. Não chegou o tempo ainda faltam 3 anos para dar os 70 que Jeremias tinha falado, mas é isso, mas é aquilo, várias desculpas esfarrapadas para a casa de Deus, mas para a casa deles, nenhum problema. Essa é a bronca que o povo leva. E agora Deus fala para o povo: olha, eu que fiz isso com vocês, eu que mandei vocês agora passarem por esse período de seca, de fome, de frio, e tudo isso que vocês estão passando agora, que a roupa não aquece, o salário não rende, nada rende. E algo importante que a gente tem que aprender aqui: o texto não está defendendo nenhum tipo de teologia da prosperidade. E eu já vi gente falando isso, pegando esse texto, falando assim: irmão, você tem que dar o seu dízimo. Sabe por que a sua vida está em frangalho? Sabe por que o seu salário não rende? Sabe por que a sua vida está desse jeito? É porque você não oferta. É porque você não tem uma vida consagrada no altar. E sabe lá que vocabulários gostam de usar para isso. Eu já entrei em igrejas da paisana para ver como é que era esse negócio. E parece
ridículo, de tão absurdo o que fazem com a lei do Senhor, com a palavra de Deus. O texto não está falando isso. O que o texto está falando é que o povo estava recebendo as maldições da aliança. A aliança que Deus tinha feito lá em Êxodo com o povo quando saiu do Egito. De que eles deveriam obedecer ao Senhor, submeter às suas leis, honrar, louvar e viver as suas vidas para glorificar a esse Deus. E fazendo assim, Deus cuidaria do povo. Mas no momento em que o povo deixasse Deus de lado, a adoração de lado, fizesse as coisas de qualquer jeito, Deus pesaria a sua mão sobre o povo para que o povo se arrependesse e voltasse para o caminho certo. É por isso que o cativeiro veio, é por isso que o povo estava passando por dificuldades depois da volta da Babilônia, é por isso que hoje eu e você passamos por algumas, não dá para detectar exatamente qual que é qual, mas é por isso que às vezes nós passamos por apuros nessa vida, porque o nosso Deus está nos disciplinando para nós aprendermos a viver vidas mais fiéis à sua lei. E vale uma ressalva, existem momentos na nossa vida em que nós sofremos e não existe explicação. Você que é da igreja presbiteriana da Freguesia do Ó sabe que eu já tive câncer. E eu sei que não foi por algo específico que eu fiz que Deus me deu câncer. Eu sei que se você tem alguma doença séria, algum problema sério, nem sempre é por conta do seu pecado. Isso é um alívio que a palavra de Deus nos dá. Lembra do cego lá em João 9? Os discípulos falaram para Jesus: Olha, esse homem aqui é cego, por que ele é assim? Porque ele pecou ou porque os pais dele pecaram? E Jesus fala: Nenhum nem outro. É para se manifestar na vida dele a glória de Deus. Por isso, tome cuidado. Nem todo sofrimento na sua vida é disciplina de Deus. Porém, também não pense que nenhum dos que você passa é falta de cuidado do nosso Deus, porque a disciplina, como o Hebreus nos diz, como o Provérbios nos diz, é para nos corrigir e nos trazer para mais perto de Deus. É por isso que o povo naquela época passava por esses apuros, porque eles precisavam aprender uma lição, se arrepender e se voltar para o Senhor. Assim como eu e você hoje, quando desobedecemos a aliança que temos com Deus, passamos por alguns apuros, não porque Deus nos odeia, mas porque Ele nos ama tanto que Ele quer nos corrigir e nos trazer para mais perto dele. É um exercício difícil de fazer essa distinção do que é disciplina e do que é acaso na nossa vida, essa causalidade, coisas que acontecem para que Deus manifeste sua glória. Se você tem dificuldade, está passando por alguma coisa, precisa de ajuda, fale comigo, fale com o pastor ao seu, fale com os presbíteros, podemos te ajudar no que Deus nos agraciar. Porém, nós não podemos negligenciar que coisas ruins acontecem às vezes para que nós aprendemos a seguir os caminhos corretos na nossa vida cristã diante do Senhor. Não é porque Cristo veio que agora a gente pode fazer o que quiser com a nossa vida. Isso é um erro muito sério. Cristo veio para nos salvar da maldição da lei, mas não para tirar qualquer tipo de disciplina que nós, como filhos de Deus, agora merecemos para aprender a seguir o caminho correto em obediência ao Senhor. Então, a primeira parte do nosso texto, o povo tinha prioridades erradas. O povo trocava a glória de Deus por sua glória pessoal, os planos de Deus por seus planos e sonhos. E hoje em dia nós podemos cometer o mesmo erro, colocando a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa família, qualquer outra coisa no lugar de Deus em nossa vida. Isso é idolatria, isso é pecado, e Deus vai pesar a mão sobre a minha e a sua vida se nós seguirmos por esse caminho. Por que nos odeia? Não. Porque Ele é o nosso Deus, porque Ele nos ama e nos quer no caminho correto. Mas o texto não para por aqui. Depois da bronca, vem a solução. No restante do texto, do versículo 12 até o versículo 15, nós temos a reação do povo. Olha o que o texto diz. Então Zorobabel, o governador, descendente da linhagem de Davi, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o líder espiritual, né, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Aqui que está a chave do negócio. E para entender bem essa chave, olha o que o restante do texto fala. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. O que nós temos aqui? O nosso Deus agindo no coração do povo, trazendo ao povo a motivação, o temor e o arrependimento necessário para endireitar os seus passos. Onde está isso no texto? Aqui no final, quando diz: o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, despertou o espírito de Josué e despertou o espírito de todo o povo. Isso é o que Paulo fala lá em Filipenses, porque Deus efetua em vós tanto querer como realizar. Tudo aquilo de bom que eu e você fazemos para a glória de Deus, é Deus que está por trás.
Não existe nenhum espaço para glória pessoal de falar assim, Deus, como eu sou um homem piedoso. Olha o que eu estou fazendo pelo Senhor, estou gravando aqui uma exposição de um texto de escritura para colocar no YouTube e no WhatsApp. Olha como eu sou piedoso. Isso é uma tolice tremenda. Qualquer boa obra que nós praticamos para a glória de Deus, qualquer boa obra que nós praticamos para a glória de Deus, deve ser somente para a glória de Deus. Porque todo o nosso arrependimento, todo o nosso temor, toda a nossa obediência é apenas reflexo daquilo que Deus tem feito por seu Espírito em nosso coração. E é por isso que o povo atendeu à voz do Senhor. É por isso que o povo temeu diante do Senhor, como temos aqui no comecinho do nosso bloco de texto. E o atenderam à voz do Senhor também pode ser traduzido como obedeceram. Porque o atender parece uma coisa muito voluntária, como uma opção. Mas eles obedeceram uma ordem. Eles ouviram a bronca, Deus transformou, mexeu no coração deles, e a partir desse momento eles atenderam a voz do Senhor. O povo agora estava enxergando Deus não com aqueles olhos de tanto faz, mas com temor, olhando Deus como Deus é, como aquele que merece toda a honra, glória e louvor, aquele que merece e é digno de toda obediência, de todo serviço, de toda atenção. O povo fez isso. E então Deus disse para todo o povo através de Ageu: eu sou convosco. Diz o Senhor, o Yahvé, o Deus da aliança, o Deus que fez um pacto com o povo, que tem uma aliança com a sua nação amada e escolhida. E eu sou convosco é uma das frases mais lindas e preciosas do Antigo Testamento. Deus disse essa mesma frase para Abraão, disse isso para Moisés, disse isso para Josué, disse isso para Davi, disse isso para Salomão, disse através de Isaías para o povo que ainda iria para o cativeiro que Deus estava com o povo. E essa é a presença que nós temos personificada perfeitamente na pessoa de Cristo, o Emanuel, o Deus conosco. Quando nós olhamos a profecia de Ageu, o povo naquela época estava em rebeldia, levou bronca, Deus moveu o coração do povo e agora Deus fala para o povo que voltou ao caminho correto da aliança. Eu sou convosco. Assim como fui com Abraão, assim como fui com Moisés, assim como fui com Davi, Josué, Salomão e tantos outros homens no decorrer da história. Assim como fui com eles, eu sou com vocês hoje. Vocês não têm mais a glória de antigamente. Vocês não têm mais o templo de Salomão que veremos no restante do texto, aquele templo maravilhoso cheio de ouro. A vida é diferente agora, mas eu não mudei. Eu estou com vocês. Nós veremos o restante do texto que o templo que foi reconstruído depois disso não ficou nem aos pés do que era o templo de Salomão. Porém, esse templo mais simples, ele seria receptáculo de uma promessa muito maravilhosa que iremos semana que vem. Mas mais do que isso, eu quero enfatizar agora e deixar o texto semana que vem para semana que vem. Deus estava com o povo. Isso era a melhor coisa que o povo podia ouvir. Porque mais do que um templo físico, o próprio Deus falava: eu sou com vocês. Eu estou com vocês, entre vocês, em vocês. A minha presença agora é real no meio de vocês. No começo ele fala: este povo diz. Agora ele pode falar: meu povo. Porque havia arrependimento, havia contrição e submissão à lei de Deus. E é isso que eu quero destacar aqui para a nossa vida, já trazendo para a nossa aplicação aqui no fim. Falando sobre o chega de desculpas esfarrapadas, eu quero só recapitular qual é a mensagem do nosso texto e trazer uma aplicação para mim e para a sua vida. Em primeiro lugar, o povo priorizava seus sonhos e interesses em detrimento da presença e do domínio do próprio Deus. E Deus disciplinou o povo. Deus trouxe um período de seca e várias dificuldades. E o que eu quero destacar aqui para a nossa vida é que nosso Deus não mudou. Às vezes a gente tem uma visão de que Deus agia de um jeito no Antigo Testamento e agora ele age de outra forma. Claro, existem algumas mudanças, mas nada de tão drástico assim ao ponto de Deus virar agora aquele velho babão que está nos céus que não tem menor interesse nem se reage à nossa vida. O nosso Deus é o nosso Pai, é um Deus santo, é um Deus que é fogo consumidor. E quando nós pecamos contra ele e seguimos em caminhos de desobediência à sua lei, à sua aliança, o nosso Deus vai nos disciplinar. E como que nós erramos semelhante ao povo da época de Ageu? Nós erramos hoje quando priorizamos nosso trabalho, a nossa família, os nossos sonhos pessoais em detrimento do reino de Deus. Como que eu e você podemos fazer isso? Estamos em um período de pandemia, pelo menos agora que eu estou gravando esse vídeo. Tomara que quando você assista já tenha acabado tudo isso. Ou não, né? Sabe-se lá, Deus tem planos melhores do que o nosso. Mas agora nesse período de pandemia, é muito fácil você simplesmente clicar no link da transmissão do culto, da escola dominical, e deixar o celular de lado e ficar lá fazendo sua vida, tocando sua vida, como se aquilo que está passando e acontecendo fosse uma coisa qualquer. Eu já fiz isso na quarentena, admito aqui de público esse pecado. Porque a virtualidade do celular nos faz tratar com menos apreço aquilo que é especial e sagrado.
Meu irmão, minha irmã, Gunther, preste atenção. Nós devemos priorizar o nosso Deus. Momentos de culto, momentos de adoração, momentos de ensino da palavra de Deus como povo de Deus não devem ser trocados por um prato de lentilha. Quando isso aqui passar e nós voltarmos às nossas reuniões presenciais, não troque a escola dominical para dormir um pouquinho mais porque você virou a noite do sábado. Não troque os momentos que você tem com Deus e com o povo de Deus por qualquer outra coisa, por um programa de televisão, jogo de futebol, para dormir um pouquinho mais. Meu irmão, não faça isso. Se você tem dificuldade de administrar o tempo, peça ajuda de outras pessoas, a gente pode tentar te ajudar. Mas não troque aquilo que é precioso, o reino de Deus, por qualquer outra coisa. Não troque a reunião por trabalho, não troque a adoração particular que você tem de Deus, de ler a sua escritura, orar em casa, por qualquer outra coisa. Chegar no fim do dia e falar, não tive tempo. Não trate sua vida desse jeito. Não trate o seu Deus desse jeito. O seu Deus não te odeia, meu Deus não me odeia. Mas ele vai nos disciplinar se nós caminharmos em desobediência. Por isso, trate Deus com seriedade, leve Deus a sério, respeite-o, honre-o, aproveite os momentos de comunhão da igreja, aproveite os momentos de transmissão online que temos agora durante a pandemia, a quarentena. Aproveite esses momentos que você está agora aqui diante do YouTube para você talvez ouvir de novo. Vai anotando, vai aproveitando esse tempo. Não troque as coisas que Deus te oferece para a sua edificação, para o crescimento do reino dele nessa terra, por você e em você, por qualquer outra coisa nessa terra. Não significa sem ficar 24 horas estudando a Bíblia, isso aí é loucura. Mas você deve ver sua vida assim, deve trabalhar, deve cuidar da sua família e tudo mais. Mas nunca coloque isso em primeiro lugar na sua vida. Porque Deus pode pesar a mão sobre você para você aprender quem é a verdadeira prioridade na sua vida. O Deus da aliança ou as migalhas dessa terra. Não é nem 8, nem 80, mas é dar a prioridade correta a cada coisa. Quando Deus fala, eu escuto. Quando eu tenho as obrigações para fazer, eu as faço, mas nunca trocando Deus por elas. Em segundo lugar, Deus move o coração do seu povo a agir em arrependimento e os abençoa com sua presença poderosa. E aqui é o consolo. Primeiro vem o tapa e depois vem o consolo. Primeiro a bronca e agora a mudança que Deus efetua em nós. Se você, assim como o povo, assim como eu, foi confrontado por essa palavra, tem percebido que tem momentos na sua vida em que você coloca Deus em segundo lugar, arrependa-se. Peça perdão para Deus. Se você tem sentido tristeza no seu coração exatamente agora, enquanto ouve tudo isso, já tem sentido em outros dias, saiba que é Deus trabalhando no seu coração por meio do Espírito Santo. Deus já tem começado a obra em você. Agora você precisa dar os outros passos com o poder que Deus te dá. Arrependa-se, volte para o Senhor, peça perdão pelos seus pecados, busque andar em novidade de vida, uma vida semelhante a de Cristo, uma vida de obediência, sabendo que você não faz isso por sua força, faz isso pelo poder de Deus que age em sua vida. E por último, e o mais importante de tudo, Cristo é o nosso Emanuel. Nós não devemos trocá-lo, nem o seu reino, por nada nessa terra. Eu já disse durante o estudo e rebatizo. Cristo é o nosso Emanuel, o Deus conosco. E nesse texto, Deus fala para o povo, eis que estou convosco. E hoje, se há arrependimento na sua vida e na minha vida, Deus fala, eu estou com você. Eu estou com você a cada instante. E porque pelo que Cristo fez na cruz, Deus sempre estará do nosso lado. Deus sempre estará nos amando, perdoando e dando graça para cada dia mais perseverarmos na caminhada cristã. Pelo que Cristo fez, nós hoje somos vistos como filhos e não como estrangeiros. Nós não somos este povo, somos o meu povo. Por mais que Deus nos discipline. Cristo é o nosso Emanuel. E lembre do que ele fala no Sermão do Monte, lá no capítulo 6. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E as demais coisas, aquelas que foram referidas no texto, não é o que você sonha, não. Comida, bebida e alimentação, proteção, isso Deus vai cuidar. Então não troque Deus para buscar aquilo que ele mesmo já te promete. Não troque Deus para ganhar o seu ganha-pão quando ele já falou que vai dar isso para você. Não é uma desculpa para não trabalhar, trabalhe. Mas não em troca de não adorar e não buscar a Deus na adoração pública e na sua adoração particular. Porque dessas coisas Deus cuida. Então, descanse. Deixe a ansiedade de lado, deixe o egoísmo de lado, arrependa-se e volte para debaixo das mãos poderosas de Deus. Assim como o povo na época de Ageu voltou, a igreja tem voltado durante todos os séculos e hoje eu e você podemos voltar também. Arrependa-se, volte ao Senhor e sinta a presença poderosa, consoladora e graciosa do nosso Deus na minha vida, na sua vida, em cada momento do seu viver. É isso que o texto de Ageu 1 tem para nos dizer nesse momento aqui. Já estou quase estourando o tempo da gravação. Existe mais coisas para serem faladas aqui do texto, podíamos esmiuçar um pouco mais, mas para os nossos propósitos é o suficiente. Por isso, medite nessa palavra, leia o texto novamente depois,
reflita, anote dúvidas. Se você tiver meu contato, mande no WhatsApp alguma dúvida, algum comentário, eu terei prazer em respondê-lo. E cresça no conhecimento da palavra do nosso Deus. Não se contente com apenas pouco. Busque cada vez mais a palavra do nosso Deus, porque ele se agrada em ensinar seus filhos a sua lei. Hoje foi um estudo mais longo, porque temos a introdução ao livro, temos a consideração do maior texto da nossa série de estudos em Ageu. Os próximos serão um pouco mais curtos. Então, se você perseverou até aqui, aguentou 30 e poucos minutos de vídeo, calma, que depois vai ficar um pouco mais tranquilo. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe e os guarde debaixo de sua poderosa mão.